Hoje, pela graça de Deus, o Evangelho de Jesus se expandiu bastante, muito mesmo, mas também houve um crescimento grande do legalismo, ou do legalista, do fariseu, do hipócrita, da pessoa que acha que é porque está fazendo algo, está obedecendo, está fazendo obra boa, no sentido de obter a salvação. Se em algum momento acontecer algo com ele ou com ela, dizem que caíram, se desviaram, não são mais. Foi, mas não é mais, porque aconteceu algo nesse percurso de legalismo, fariaísmo e aparência. Não foi mais à frente porque nunca confiou inteiramente na graça. Graça é um favor imerecido, feito pelo Cristo. Ele fez, ninguém fez além dele. Ele fez, você não fez absolutamente nada. Você é um escolhido, você é filho. O filho fica para sempre em casa, o servo não. E quem é servo? Servo é todo aquele que é legalista, farisaico, religioso, e porque está em alguma religião qualquer dessas da terra, por isso ele afirma ter a salvação por estas condições e ensina os outros a confiarem e a fazerem a mesma coisa que ele faz, a praticarem a mesma coisa. É porque eu obedeço, é porque eu fiz, é porque eu estou fazendo, e aí Deus me abençoa. Mas não é verdade. Você quer ver uma coisa? Abraão teve 2 filhos, um da Agar e outra da Sara. O da Sara é o da promessa, que é Isaac, e o de Agar é o escravo, que é Ismael. Não adianta não cumprir a lei em toda a sua extensão sem praticar, sem transgredir um dos 10 mandamentos, sem transgredir nenhum. Mesmo assim você não será salvo, porque a lei não salva. Mesmo que você seja um Ismael, você acha que Ismael não era filho de Abraão, mas ele herdou a salvação? Por quê? Porque ele não era pela graça, ele não era filho da promessa. Ele era amaldiçoado, de modo algum, era abençoado. E os fariseus da época de Jesus? Fariseu, hipócrita. Jesus chamou eles muitas vezes, disse para eles. Eles eram hipócritas, era como o sepulcro caiado. O que eles de mal ganharam, a não ser a não entrada no reino de Deus? Aí você acha que eles eram pendentes, eram miseráveis, eram mal vistos? Nada disso. Eles eram considerados, respeitados pelos homens. Mas o que adianta isso se você não é salvo? E hoje, a diferença nunca houve e nunca haverá no jeito, na forma de ser. É um ser humano, o legalista e o agraciado. O agraciado, ele crê que Jesus fez tudo por ele. Ele é só um pobre coitado que depende inteiramente do sacrifício de Jesus.
da ação do Santo Espírito e a exposição do Evangelho. Somente isso. E o legalista, ele alega que é porque foi oculto, foi sábado, foi domingo, foi segunda, foi terça, foi quarta. O dia que teve, ele estava lá. Então, por isso ele cumpriu a sua religiosidade e os seus afazeres na religião. Mas isso não o salvará de modo algum. A lei nunca salvou e nunca vai salvar. Nunca. Porque se fosse pela lei, não era pela graça. Se é pela graça, não é pela lei. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem se justifica pela lei da graça, caíste. Todo mundo lá nasce legalista e pode se tornar um agraciado ao ouvir o Evangelho, se rendendo ao Evangelho. E passa a confessar com a boca que é um filho de Deus em Jesus Cristo. Porque Ele fez, Ele salvou, Ele morreu, Ele nos levou a morrer, Ele nos ressuscitou e Ele vive em nós. Ele, Jesus, o Filho de Deus. Isso é graça, isso é diferente. Pode ser que aparentemente a gente pareça os piores e umas pessoas sem amor, mas não é verdade. Porque o fingido, o hipócrita, o que quer ser sem ser, porque ele não é, porque ele rejeita a graça, ele acha que até concorda em parte, que em parte deve ser graça, mas tem que haver a lei e a obediência. É o que 90% das igrejas que está hoje afirmam. Você tem que fazer algo. Mas não é verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz que eu tenho que fazer algo. A Bíblia diz, a Bíblia diz o que Jesus fez. E eu devo receber ao ouvir e depender inteiramente do que Jesus fez, confiando que eu sou salvo porque Jesus me salvou. Me levou a morrer, me fez a morrer com Ele, me ressuscitou no terceiro dia e Ele vive em mim. Agora eu tenho a vida de Cristo em mim. Não, mas se eu pecar bem ali, eu vou para o inferno. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse? Se Jesus morreu pelo seu pecado, como é que o seu pecado vai matar você se você pecar? De modo algum. Se você pecar, confesse o seu pecado, não encubra não, nem esconda ele, não, confesse. Você tem um advogado de causa ganha, Jesus Cristo. Mas as pessoas não ensinam isso, eles ensinam que você vai fazendo, obedecendo. No dia que você errar, você é expulso da igreja, jogado num tambor de lixo e no fundo do mar. É assim que ensino por aí, mas isso não é verdade. Não é. Jesus Cristo é o Salvador do pecador, se você assumir o seu pecado. Se você acha que não é um pecador, você não precisa de Jesus Cristo. E não tem como Jesus Cristo salvar você se você não é um pecador. Não assume isso diante de você mesmo e das pessoas, que você é um pecador. Não é porque você foi para a igreja A, B, C ou D, ou porque está na igreja A, B, C ou D. Não é verdade isso. É que Deus lhe colocou em Cristo e fez você morrer em Cristo e ressuscitou você em Cristo. Não é porque você está indo para a igreja, porque você obedece. E as pessoas vão depender disso, porque isso entra na gente e fica lá dentro. Uns vão achar que é porque dá o dízimo, que se não devolver o dízimo, Deus vai matar ele. Vai acontecer coisa ruim com ele. Não é verdade isso. Jesus comprou você, olha, preste bem atenção, Jesus comprou você, comprou, e ele não vai pagar, ele pagou, ele não vai pagar não, ele pagou na hora que comprou, você é dele, você crê nisso? Só isso.
Aí vai surgir os legalistas. Que se você não fizer assim, que se você não fizer assim, e que se você não fizer assim, que a Bíblia está dizendo que é para você fazer assim. Mas não é verdade. A Bíblia ensina que você está em Cristo. Ele é a sua vida. Você é uma nova criatura porque Ele fez isso. Ele fez isso para Deus. Não foi você que fez nada. Ah, mas eu tenho que obedecer, porque se eu não obedecer eu irei para o inferno. A sua obediência não vale o que o gato enterra. Não vale. É a obediência de Cristo que você tem que confiar. A obediência de Cristo agradou ao Pai. Como a fé que você precisa é a de Jesus. Porque a fé de Jesus é que agradou o Pai e que tirou você do calabouço, do fundo da sepultura. Foi a fé de Jesus, não foi a sua fé. E não foi a sua obediência aos mandamentos ou à regra, costume e preceito de qualquer teologia moderna ou contemporânea. Não é. É o Evangelho de Jesus Cristo que você ouviu, que diz que você morreu em Cristo e você ressuscitou em Cristo. Que a vida de Cristo é a sua vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo. 2 Coríntios 5, 17. Mas 2 Coríntios 5, 21 diz que nós somos feitos justiça de Deus. Você que crê, que recebeu o Evangelho e crê no que Jesus fez por você. O que foi que Jesus fez por você? Levou você a morrer com Ele. Ressuscitou você com Ele. E agora a vida que você tem é a dele. Você vai dizer que Paulo disse isso. Quem tem que dizer é você também, se você é um cristão autêntico. Porque se você é um legalista farisaico e acha, no dia que você não fizer, no dia que você não ficar de joelho, no dia que você não jejuar, no dia que você não for na igreja, você vai achar que está desviado. E vai afirmar isso. Quer ver? Você faz o teste, passa uns 20 dias sem ir na igreja, sem ir em qualquer igreja, na igreja que você congrega, para você ver. Como você mesmo, nem precisa os outros dizer, porque isso já está dentro de você. Você engoliu tanto isso, que isso está dentro de você. Isso vai aflorar em você. Você vai dizer, muitas vezes, que está desviado. Eu preciso obedecer. Eu preciso. Que história é essa? Jesus obedeceu e você precisa confiar no que Ele fez inteiramente. Não com a sua fé, com a fé de Jesus. Confie. Descanse, você é uma nova criatura. Não porque eu estou dizendo, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Onde é o lugar que você tem que estar? Em Cristo. Não é porque você não fez as coisas boas, está fazendo obra boa. Não foi. Foi porque Jesus atraiu você e incluiu você no corpo dele. Ele quis e ele fez. Isso é graça. E graça com lei não dá certo. Nunca deu, nunca vai dar. Quem diz isso está enganando você. Pode ter certeza disso.